pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Eu sou o Vitor Henrique Miller, sou psicólogo aqui no CEISC e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente fundamental, que é o preparo emocional para essa segunda fase da magistratura do TJSP. Para você, então, que é aluno do nosso curso, que o CEISC acompanha você desde o preparo intelectual até o preparo emocional, para que você chegue no dia da prova o mais organizado e regulado emocionalmente possível, certo? Então, nessa live de hoje, nós vamos estar abordando algumas temáticas bastante sensíveis que dizem respeito sobre diferentes fenômenos psicológicos que podem acontecer com vocês nessa altura do campeonato já, e a gente vai abordar também algumas estratégias que podem ser bastante proveitosas para que vocês empreguem e consigam equalizar, digamos assim, as tensões e preocupações que surgem com maior potência nesse momento pré-prova, certinho? Então vamos lá para o nosso preparo emocional para o dia da prova, comigo, psicólogo Vitor Miller. Em primeiro lugar, pessoal, eu acho de extrema importância nós contextualizarmos um pouquinho do momento que cada um está vivendo aí do outro lado da tela, certo? O que isso significa? Significa que hoje vocês que estão se preparando para a segunda fase da magistratura do TJSP não são mais iniciantes, vocês não estão mais jovenzinhos assim naquelas etapas mais iniciais, né, do início do percurso na área do direito. Portanto, já se espera que vocês tenham algumas ferramentas a mais para conseguir lidar com circunstâncias que exigem um desempenho e uma performance mais aprimorada, certo? Então, para início de conversa, eu já coloco ali grifado: vocês não são iniciantes. E isso eu não digo com qualquer entonação de colocar uma pressão a mais sobre você que está nos assistindo aí, mas sim um olhar de reconhecimento sobre você, uma vez que, de fato, você não é mais iniciante. Você já percorreu bastante passos para conseguir chegar até esse momento. Você já passou por uma primeira fase, já estamos em segunda fase. Isso tem que ser levado em consideração também e reconhecido devidamente. Portanto, já estamos na segunda etapa, né? Muitos de vocês já estudam há muito tempo para concursos e para outras áreas da vida também, né? Possuem uma capacidade técnica acima da média quando comparado à maioria da população ou demais candidatos, né? Especialmente a vocês que estão aqui fazendo esse percurso conosco no CEISC, né? Sabem da qualidade que o material é entregue, né? A qualidade das aulas que vocês recebem. Então, definitivamente, vocês já estão fora da curva, um ponto acima da média por ter este contato diretamente com todo o preparo intelectual e agora emocional que o CEISC proporciona para vocês. Então, provavelmente você já tem também uma rotina muito mais disciplinada, né? O que significaria essa rotina mais disciplinada? Uma rotina com maior estrutura, com maior seriedade, maior compromisso já, com reservar um tempo também para estudar, mas estudar de forma produtiva, não aquele estudar de qualquer jeito, né? Que só passa o olho por cima das palavras, não absorve, não treina através de questões escritas ou de marcar e assim por diante. Então a gente tem a perspectiva também e o reconhecimento de vocês enquanto candidatos que estão engajados de forma consideravelmente imersa nessa preparação para essa etapa da magistratura, certo, pessoal? E claro, vocês já estão agora mais próximos da aprovação do que vocês jamais estiveram. E isso é um contexto também muito delicado, porque levanta outras nuances. Aqui começam a aparecer outros fenômenos psicológicos que talvez alguns dias, semanas ou meses atrás ainda não se manifestavam. A gente já vai abordar a seguir também quais são esses fenômenos e como é que eles podem impactar de forma perceptível e significativa, tanto no nosso aparato psíquico quanto no aparato físico também, e, consequentemente, reverberando na nossa capacidade de estudar, de conseguir se comprometer e se manter comprometido com a nossa rotina de estudos até o dia da segunda etapa, certo, pessoal? Portanto, o problema agora deixa de ser tão somente a questão do conteúdo, do acúmulo de repertório intelectual para conseguir fazer uma boa prova.
Agora, nós temos que trazer um holofote muito especial também para a manutenção do estado mental sob pressão, pois isso, no momento atual, tem o maior potencial de prejudicar vocês do que a falta de repertório intelectual, porque vocês já acumularam uma considerável quantidade de repertório até aqui, né, pessoal? Vocês já estudaram muito, já fizeram muitas aulas. Então aqui é a gente fazer aquele fechamento com chave de ouro, sabe, pessoal? A gente fazer aquela lapidada final, entendendo e respeitando a magnitude de proporção que o aspecto psicológico, emocional, como vocês preferirem chamar, pode acabar causando, impactando com efeitos colaterais sobre o domínio intelectual que vocês já construíram até aqui. Portanto, a gente pensar em cuidados com a nossa com a nossa saúde mental, com a nossa regulação emocional, também é considerado enquanto uma estratégia para conseguir chegar na aprovação, para conseguir aproveitar todo o estudo já construído até aqui, certo, pessoal? Então, a virada de chave é aqui e agora, tá, pessoal? O momento é esse mesmo. Essa live aqui é para vocês assistirem potencialmente e preferencialmente com papel e caneta na mão, para que vocês façam as anotações de vocês sobre os pontos que são mais relevantes na sua individualidade. Porque daqui a pouco, para um aluno que está nos assistindo, vai ter um ponto X onde toca mais nele, onde ressoa mais na realidade dele e acaba, talvez, prejudicando um pouco mais o domínio intelectual que ele já construiu até aqui. Para outro aluno, pode ser no ponto Y e no outro aluno no ponto Z. Independentemente da realidade de cada um, todos vocês estão submetidos a uma mesma prova e essa mesma prova contém características que reverberam em certa ansiedade, em certa tensão. É uma prova imprevisível, é uma prova que existem muitos sonhos do outro lado dela a serem realizados a partir da aprovação, e é uma prova que vocês já vão estar fazendo em um estado de certo esgotamento físico e mental já, porque vocês já percorreram uma longa jornada para chegar até aqui. Então esses três elementos naturalmente proporcionam um caráter de maior ansiedade para todo momento de vida e especialmente relacionado à prova, certo, pessoal? Então, em fases decisivas como essa que nós estamos agora, a equação da aprovação muda um pouco. Num primeiro momento, é mais intuitivo que nós acreditemos que somente técnica, ou seja, saber como fazer a prova, saber como é a prova em primeiro lugar também, né? Mas saber como fazer ela, saber o que daqui a pouco vai ser pedido nela, é um elemento importante, sem sombra de dúvidas. Ter repertório intelectual, conhecimento e domínio sobre o direito, sobre a legislação, é fundamental também, sem sombra de dúvida. Mas, talvez, para muitos de vocês, eu ousaria dizer que para a maioria, se não todos, não serão elementos suficientes para conseguir uma aprovação com maior segurança, tá, pessoal? Com aquela margem de segurança, digamos assim. Aqui, a equação começa a considerar o elemento da regulação emocional enquanto outro fator imprescindível, tá, pessoal? Insubstituível. Por quê? Porque com esse elemento a mais, nós vamos conseguir manter aquilo que a gente chama de performance. É muito mais do que tão somente realizar uma prova sem daqui a pouco uma estratégia mais montada e prevista, tá, pessoal? Performance, a gente vai adentrar mais profundamente durante essa live de hoje também sobre o que a gente vai estar falando, sobre o que vamos estar falando quando falamos sobre performance, mas vai ser um elemento indispensável para a gente conseguir estar presente no momento da prova, inclusive nesses momentos finais que antecedem a prova também, mas especialmente no dia da prova, vocês vão depender de uma série de funções executivas que auxiliarão vocês a conseguirem se conduzir durante o percorrer da prova de forma mais organizada, estruturada, concentrada, com maior facilidade de acessar a memória de vocês, de raciocinar de forma fluida
e, consequentemente, conseguir realizar uma prova dentro das condições propostas de forma mais tranquila e eficaz, certo, pessoal? Então, aqui, a grande diferença entre a aprovação e a reprovação, nesse nível de expertise, é a estabilidade emocional sob estresse extremo, tá, pessoal? Que nem eu mencionei antes, é uma prova que ela tem essa complexidade consideravelmente significativa, ela conta, de certa forma, com um certo grau de cansaço físico e mental de vocês, então nós estamos sob todas as condições, digamos assim, ideais para estarmos mais ansiosos, estressados. E aqui vai ser o diferencial onde quem tem as ferramentas para conseguir se regular emocionalmente, para entender o seu interior, vai fazer o diferencial para que vocês consigam executar a prova até mesmo, né, porque tem muitas pessoas às vezes que ficam até, inaptas a conseguir fazer a prova, porque trava diante de uma desorganização emocional e não consegue dar andamento, acessar aqueles conteúdos que foram memorizados durante tantos meses de estudos, né, pessoal. Então para a gente conseguir fazer, às vezes, até o mínimo, que é desenrolar essa prova, a gente precisa ter alguma estratégia de regulação emocional. Dito isso, então, pessoal, a minha abordagem terapêutica que eu, Vitor Miller, escolho para olhar para a vida, para olhar para desafios como esses que vocês estão enfrentando, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é um dos muitos modelos teóricos que existem hoje dentro da psicologia, mas eu escolho ela, sou pós-graduando nela, porque hoje ela representa uma maior parcela dentro de o corpo de artigos científicos que existem mundialmente, que representa maior eficácia no tratamento de diferentes contextos, de diferentes psicopatologias, de diferentes demandas. E, claro, para cá também, para você que está passando por um desafio dessa magnitude, dessa proporção toda que traz tantos impactos para sua vida pessoal, ela também é muito proveitosa para a gente buscar entender, a partir da ótica dela, o que pode estar acontecendo e o que nós podemos fazer a respeito daquilo que está acontecendo. Portanto, a partir dessa premissa, a terapia cognitivo-comportamental propõe que nós não controlamos todas as circunstâncias em redor da nossa vida. Nós não temos controle sobre os contingentes, nós não temos controle sobre o que cairá no dia da prova, o que não cairá. Claro, a gente tem alguma dimensão para nos trazer um certo grau de segurança, né, de que, provavelmente vai cair mais isso, talvez não vai cair tanto aquele outro conteúdo. Isso, quem sabe, até com maior domínio, são vocês mesmos estudantes do que eu, Vitor, porque vocês estiveram estudando para isso durante muito tempo, certo, pessoal? Mas, ainda assim, nós não temos precisão, uma precisão absoluta de que vai cair isso ou de que vai cair aquilo. Portanto, é imprevisível, tá, pessoal? Nós não teremos controle. E como eu mencionei anteriormente, essa falta de controle para muitas pessoas, em muitos casos, acaba reverberando em sentimentos de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é que um sentimento extremamente apropriado para esse tipo de circunstância, como se fosse uma resposta antecipatória para tentar prever um evento futuro sobre o qual vocês sentem que tem que estar preparados para tanto, certo, pessoal? E, portanto, apesar de não sermos controladores da realidade, de não termos precisão sobre quais todos os contingentes irão atravessar o nosso caminho, nós ainda assim somos autores da forma como nós correspondemos às situações vividas. Isso sim, nós temos considerável grau de controle, tá, pessoal? Só que para a gente conseguir exercer esse controle sobre como nós vamos responder às situações vividas no nosso dia a dia, nós precisamos, em primeiro lugar, assumir uma postura, uma conduta de uma perspectiva de autoridade sobre a própria existência e experiência interna, tá, pessoal? O que que isso significa, em outras palavras? É necessário nós construirmos autoconhecimento para que, a partir do autoconhecimento, nós termos mais margem para exercer esse controle interno, essa autoridade interna. Porque na medida que nós sabemos
onde internamente se localizam os nossos anseios, em que situações que eles são provocados, nós conseguimos estar, digamos que, um passo à frente, já sabendo qual ferramenta cabe para cada circunstância e como que isso pode potencializar a nossa performance no dia da prova, bem como nos dias que antecedem a ela, que ainda tem muito estudo pela frente, certo, pessoal? Portanto, no concurso, isso significa que você não vai controlar a sua prova. Como eu já mencionei anteriormente, nós nem sabemos quais serão as palavras escolhidas para estarem dispostas nessa prova, tá? Mas nós teríamos um controle, sim, sobre a nossa postura diante dessa prova. Se nós vamos chegar lá e termos um branco, não sei dizer, isso é completamente variável de pessoa para pessoa, até mesmo a pessoa que pode estar se sentindo mais segura agora, pode passar por um branco no meio da prova também. Agora, o que você vai fazer com este evento, com o dar branco no meio da prova, aí já é de sua autoria. É de sua responsabilidade e nós estamos aqui justamente para conseguir passar para você, transmitir para você algumas ideias que facilitem essa execução dessa responsabilidade, certo? Então, frente a isso, pessoal, vamos falar também como que a gente pode lidar com o alto desempenho, que é o que você, aluno hoje que está se preparando para essa segunda etapa, né, da magistratura, está passando por essa realidade também, né? Portanto, quanto mais próximo nós chegamos da prova, como eu mencionei anteriormente, um fator é completamente indiscutível que vai estar presente, é o maior cansaço. Afinal de contas, nós estamos há mais tempo dedicando mais da nossa energia para estar estudando, para estar nos preparando para este concurso, enquanto que nós estamos abdicando daqui a pouco de usufruir desse tempo que está sendo dedicado para os estudos, para estar descansando às vezes, para estar fazendo outras atividades de lazer, entre outras atividades da vida pessoal, tá, pessoal? Então é natural que vocês estejam sob uma carga de maior estresse, de maior pressão psicológica também. Pressão essa que às vezes não é tão somente interna, mas às vezes também é externa, né? Vindo de amigos, de familiares, mas também às vezes de histórias de vida, né? Que constroem um grau de periculosidade, de urgência maior em torno desse sentimento de pressão, né? Vocês vão estar lidando também com expectativas, que conversa muito também com essa ideia de pressão, né? A expectativa daqui a pouco de uma ascensão profissional, de maior reconhecimento dentro da sua área de atuação, entre colegas também, a expectativa de uma oportunidade de uma vida melhor, mais confortável, né? Existem muitas expectativas por trás da aprovação neste concurso, portanto, é perfeitamente natural que essas expectativas estejam caminhando lado a lado conosco nessa etapa, certo, pessoal? E claro, também o medo de ter desperdiçado tempo, né? Somado à fantasia daquele pensamento 8 ou 80, ou agora ou nunca, ou até mesmo o tudo ou nada, né? Por quê? Porque nós hoje vivemos um momento, de uma cultura, de certa forma, que prioriza muito uma troca de investimento por resultado. Entretanto, nem sempre a equação é tão retilínea assim como nós gostaríamos que fosse, que dedicação sempre resulte em resultado e é aquele resultado específico que nós queremos, certo, pessoal? Se sempre fosse esse o resultado da equação, faltariam vagas para conseguir, abraçar todos os candidatos que se dedicaram, porque eu tenho certeza absoluta que todos vocês estão se dedicando e os seus concorrentes também estão se dedicando nesse momento de preparação. Entretanto, a conta não fecha, não tem vaga para todo mundo, portanto, significa que não vai ser o resultado de todo mundo que vai ser aquele que eles desejaram, certo? Por mais que eles tenham se dedicado muito. Porém, isso não significa que o tempo necessariamente tenha sido desperdiçado. O tempo de investimento em estudos, em preparação para essa prova, tenha sido totalmente desperdiçado. Não mesmo, de forma alguma. Até porque
todo o conhecimento que vocês acumularam até agora não só pode ser usufruído dentro da carreira profissional de vocês, ou até como repertório intelectual para a própria vida, mas também é um conteúdo que pode servir para outras futuras candidaturas a outros concursos e assim por diante, tá, pessoal? E é aquela velha história, conhecimento nunca é demais, tá, pessoal? Isso é uma coisa que ninguém jamais vai poder extrair, roubar, tirar de vocês, certo? O conhecimento, ele é para a vida e ele agrega positivamente em todos os contextos de vida, absolutamente, certo? E, claro, também um cuidado muito grande, né? Com aquele determinismo do é agora ou nunca, né? Se não der certo agora, eu não vou conseguir mais no futuro. A gente vai estar conversando posteriormente também um pouquinho melhor sobre como reelaborar esse tipo de pensamento na nossa live de hoje, né? Mas já trago aqui como ponto introdutório, certo, pessoal? Então, diante de uma circunstância dessa proporção toda, né, pessoal, com esses detalhes todos, é perfeitamente suscetível que o nosso sistema nervoso simpático seja acionado. Afinal de contas, o nosso extrato cognitivo e emocional está detectando uma certa ameaça iminente, que seria justamente a prova e as nuances dela, né? Às vezes, muito mais até uma ameaça referente a algo que nós acreditamos que podemos sentir ou fazer no dia da prova, do que da própria prova propriamente dito, tá, pessoal? Portanto, à medida que a cognição detecta uma ameaça, ela busca se preparar para enfrentar essa ameaça, normalmente colocando num estado que a gente chama dentro da teoria de luta ou fuga. Entretanto, é fundamental que a gente se lembre que nesse momento fugir não é exatamente uma opção e lutar requer uma metodologia e uma estratégia muito específica para que essa ansiedade e essa ameaça não reduzam a performance cognitiva de vocês, tá, pessoal? Porque sim, ela pode reduzir a performance cognitiva à medida que a gente não sabe como navegar entre este sentimento, por meio deste estado mental ansiogênico, de preocupação, tá, pessoal? E isso eu já dou um spoiler aqui para vocês. É possível sim a gente fazer a prova mesmo sentindo ansiedade, inclusive usando da ansiedade enquanto um elemento potencializador da performance de vocês. Só precisa de um jeitinho. Um jeitinho a gente chega lá, tá, pessoal? Portanto, então, vamos falar agora sobre controle da ansiedade em etapas decisivas. E aqui eu já trago uma grifo com muita atenção, com muitas cores diferentes. A ideia de que controle, pessoal, é muito subjetivo. Para cada um, esse controle vai significar algo diferente, vai ser feito de forma diferente e vai resultar em um cenário diferente também. Vamos começando falando sobre ansiedade, portanto, conceitualizando ela. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de brincar que a gente tem que tirar essa ansiedade, a ansiedade, daquele lugar de vilã, como ela normalmente é retratada. Claro que eu compreendo, pessoal, que em muitos momentos complexos de vida de vocês, né, em que vocês se depararam com situações avaliativas, com desafios, com situações às vezes que vocês não gostariam de estar enfrentando, vocês se depararam com a ansiedade, porque ela é um sentimento perfeitamente natural de ser produzido dentro desses contextos, porque o corpo busca uma forma de se proteger, de manter o equilíbrio da saúde mental, e a ansiedade é o disparador para isso, certo? É ela que sinaliza pra gente: olha, você precisa se preparar. Você está diante de uma situação de muita urgência, de muita importância. Você precisa estar preparado para enfrentar isso. E que bom que ela existe. Senão, daqui a pouco nós teríamos passado por muitas situações importantes de forma completamente despreparada, de forma completamente alienada ao que estava acontecendo, certo, pessoal? Portanto, a ansiedade, pessoal, ela não é inimiga, muito pelo contrário, ela pode ser muito, muitíssimo amiga de vocês.
contanto que a gente estabeleça uma relação de equilíbrio, de parceria com ela. Não é deixar a ansiedade para trás, é pegar na mão dela e dizer para ela: nós vamos caminhar lado a lado até o fim dessa jornada que chamamos de vida, tá, pessoal? Portanto, a ansiedade, ela é uma ativação fisiológica. O que que isso significa? Significa que é uma manifestação do seu corpo e da sua mente natural diante de algo que é um evento importante para você. Ou que se daqui a pouco não é tão importante assim, você ainda não dimensionou adequadamente o grau de relevância desse evento para você, certo, pessoal? E isso também é um exercício que nós temos que fazer quando ela é disparada, quando ela vem para a superfície da consciência e ela manifesta os seus sintomas, nós temos que dimensionar qual que é a proporção da situação, do perigo, da ameaça, para que nós consigamos também navegar por essa ansiedade com maior precisão e segurança, tá, pessoal? Em segundo lugar, ela é uma antecipação de cenário relevante, como eu vim falando aqui repetidas vezes, tá, pessoal? Não é porque necessariamente significa que você esteja despreparado que a ansiedade surgiu. Apesar de que eu entendo, que nem eu falei anteriormente também, que talvez em muitas situações que vocês foram pegos despreparados, a ansiedade foi acionada, aqui não se trata do mesmo contexto não, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês já estão se preparando há muito tempo, vocês já estão estudando, vocês já estão dominando o repertório intelectual sobre o direito, sobre a legislação, tá, pessoal? Vocês não são um candidato qualquer, vocês são candidatos de elite. Portanto, vocês estão preparados para esse desafio. Só que vocês precisam lembrar disso. Muitas vezes isso é esquecido, isso é colocado num lugar abaixo do tamanho do desafio que nós enxergamos, tá, pessoal? Quando nós estamos, às vezes, aqui, ó, no páreo com o tamanho do desafio, se não até mais preparados do que o desafio vai demandar da gente. Só que isso é necessário ser lembrado, tá, pessoal? Constatado, reconhecido, tá, pessoal? E estar ansioso, portanto, não precisa significar despreparo. Pode significar simplesmente que seja um evento importante para a vida de vocês. E que ótimo que esse sinal está sendo disparado, porque de fato é um momento importante da vida de vocês, certo? Portanto, por fim, a ansiedade, ela nos mobiliza para a ação. A ação é essa que foi justamente esse último ponto descrito por mim, de a gente conseguir levar ela e navegar por ela com seriedade, com compromisso, com responsabilidade sobre nós mesmos, fazendo uma série de ações, como relembrar que nós estivemos preparados suficientemente para esse momento, que a ansiedade não necessariamente prediz despreparo, mas sim grau de importância e de relevância daquele evento para a nossa vida, tá, pessoal? Entre uma série de outros fatores que nós também vamos abordar nessa live de hoje para vocês, certo? Portanto, para a gente finalizar esse slide, o problema em relação à ansiedade não é sentir ela, pessoal. O problema é a gente se desorganizar por causa dela, compreendendo que, claro, haverá uma margem que nós teremos que tolerar ali de desorganização interna, mas é uma desorganização interna que pode ser reorganizada praticamente na sua totalidade, a depender da conduta que vocês tomam frente a ela. Certo, pessoal? Vamos para o próximo slide, então. Aqui eu vou trazer um elemento que eu acho muito bacana, que representa também um pouco sobre como é possível a gente andar de mãos dadas lado a lado com a ansiedade e, inclusive, usufruir dela enquanto potencializador da nossa performance. Yerkes, perdão, e Dodson, em 1908, eram psicólogos, entusiastas dos estudos das neurociências e assim por diante. Eles fizeram uma série de experimentos que propôs a ideia de que, a depender do grau de ansiedade que nós estamos diante de um desafio, aquela ansiedade pode aumentar o nosso desempenho, a nossa performance. Como que isso acontece, pessoal? Eles fizeram então uma série de estudos em cima
estudo dessa performance e da curvatura de ansiedade, né, nos indivíduos que foram testados, foi um teste que também foi refeito nos anos 2000, tá, pessoal? Que também trouxe novas considerações a respeito dessa postulação deles lá de 1908, mas que dizia o seguinte: quando nós estamos com uma baixa ativação da nossa ansiedade, nós corremos o risco de estarmos num estado de maior apatia, que às vezes, como demonstrado no gráfico ali no slide de vocês, pode reverberar em certo grau de procrastinação, de indiferença em relação àquilo que está diante de nós, diante daquele desafio, por exemplo, né? E, portanto, indiferença e apatia não combinam, pelo menos na minha perspectiva e acredito que na de vocês também, com estar focado para querer devorar aquela prova, né? Devorar num bom sentido, né, pessoal? De querer ter um desempenho muito ideal nela, né? Portanto, é algo que não combina. Então, baixa ansiedade não combina com um bom desempenho na prova. Como a curva ali mostra no gráfico, conforme nós vamos aumentando o grau de estresse e ansiedade, ali está escrito estresse, né? Mas a gente pode também dizer que é ansiedade. Conforme nós vamos aumentando aquilo ali, nós temos um aumento também no desempenho do sujeito. Portanto, quando nós temos uma ativação moderada, como vocês podem ali ver no gráfico, entre a metade dele e um pouquinho para trás dele, nós conseguimos usufruir daquilo ali como se fosse um catalisador da nossa capacidade cognitiva de conseguir se concentrar, de conseguir raciocinar de forma coesa, de forma fluida, de a gente conseguir tomar decisões assertivas em momentos decisivos também, tá, pessoal? De a gente conseguir também monitorar a nossa estafa mental, aquela fadiga para conseguir dar uma pequena pausinha para voltar depois com um desempenho mais potencializado novamente, certo, pessoal? Enquanto que também a ativação excessiva desse estresse já nos leva a um estado de quase colapso cognitivo, né? Como vocês podem ver ali, o gráfico vai pendendo para a área laranja ali, né? De exaustão, e ali a gente tem que estar atento para justamente dar aquele passinho para trás, ó, micropausinha, vamos pausar por alguns segundinhos ou um minutinho aqui, e depois nós retomamos a atividade que nós estávamos fazendo para voltar para aquele espectro ali, ó, do centro do eixo de gestão do estado de fluxo, que é entre a linha amarela e a linha laranja, evitando ficarmos no estado de apatia, de indiferença, de procrastinação, e evitando também entrar num estado de colapso cognitivo, que também está expresso ali a partir do momento que o gráfico fica vermelho, né? Onde a gente tem uma experiência de ansiedade e frustração mais vívidas, mais potentes, com provavelmente maior grau de irritabilidade. E aqui, meu amigo, aqui o aparato cognitivo trava mesmo. Ele precisa. É como se fosse uma máquina que a gente deixa operando por muito tempo, sabe, pessoal? Certo momento ela começa a superaquecer, né? E quando superaquece, para evitar que queime, ela para, ela desliga, né? Ela desliga por conta própria. Isso pode acontecer, claro, de forma análoga, né, com o nosso aparato neurológico e físico também, tá, pessoal? Então, que a gente evite de chegar nesse estado de hiperaquecimento, né, de hiperestresse, ansiedade, frustração, tentando navegar entre, né, uma performance boa e exaustão, dando um passinho para trás quando a exaustão surge, né? Então, entendendo que o objetivo final da ansiedade, de como nós vamos enfrentar ela, não é zerar ela, não é eliminar a ansiedade, mas sim mantê-la num nível funcional a partir do momento que a gente sabe como navegar por ela. Mas como que fazemos então para navegar pela ansiedade, né, pessoal? É uma dúvida de $1 milhão, né? Existem estratégias, existem técnicas que a terapia cognitivo-comportamental propõe, assim como vários outros modelos teóricos propõem também, mas como eu mencionei, aqui a gente vai dar maior ênfase para a terapia cognitivo-comportamental, uma vez que representa
uma teoria que tem técnicas e recursos que são mais replicáveis em diferentes contextos com diferentes pessoas e obtém um certo grau de satisfação e de bom desempenho igualmente, certo, pessoal? Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre regulação fisiológica, tá? Sobre o que eu tô falando, sobre o que estamos conversando quando eu falo sobre regulação fisiológica. Regulação fisiológica, pessoal, nada mais é do que nós usarmos do nosso aparato físico para conversar com o aparato psicológico, para esses dois lugares se conversarem internamente e transmitirem informações coesas, iguais, para que eles entendam ao mesmo tempo o que o sujeito está vivenciando e qual que é a melhor e mais funcional resposta diante daquela vivência. Para início, então, nós vamos começar com aquilo que nós chamamos de uma técnica comportamental, que nada mais é que a respiração diafragmática, entre, claro, outras técnicas comportamentais que podem existir também, mas a gente vai estar abordando essa aqui, porque também neste contexto de avaliação do concurso, ela é mais aplicável, ela é mais executável de forma mais fácil, tá, pessoal? Então, quando a gente sentir fisiológica ou mentalmente ansiedade, na fisiologia, como é que ela pode se manifestar? Tremor, sudorese, palpitações, respiração ofegante, tá, pessoal? E mentalmente, como é que a ansiedade se expressa, né? Uma aceleração dos pensamentos muito significativa, pensamentos distorcidos de tudo ou nada, de catastrofização, né? De leitura sobre o futuro, coisas que têm baixíssima precisão de fato se concretizarem, né? Esse é o nosso gatilho para, ó, vamos recorrer lá à técnica comportamental da respiração diafragmática para tentar reorganizar o nosso interno, tá, pessoal? Então, é como se acionasse aqui aquele alarme de incêndio interno e vocês tivessem que se direcionar para atender essa demanda interna de vocês, certo? Então, o exercício eu vou fazer até aqui para vocês na câmera, para vocês terem mais segurança ainda de como que é feito o exercício, para que vocês repliquem em casa, antes da prova, pode ser antes de dormir também, nos dias que antecedem a prova, né? Ou até mesmo em meio à prova, conforme vocês sentirem ansiedade lá também, tá? Conforme está descrito ali, em primeiro lugar, a ideia é que a gente faça essa respiração, mas antes de fazer ela, nós nos coloquemos numa posição, num espaço em que a gente consiga se concentrar o máximo possível para fazer esse exercício, tá, pessoal? Existe uma palavrinha que ela é em inglês, mas eu vou importar aqui, que se chama mindfulness, ok? Mindfulness nada mais é que nós preenchermos o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar de forma muito intencional e consciente. Ou seja, nós queremos realmente mergulhar, estarmos imersos naquilo que estamos pensando e fazendo, e isso também potencializa muito a execução dessa técnica, tá? E aí, um ambiente que tenha menos distrações possíveis facilita a gente conseguir fazer essa imersão. A parte técnica, no que consiste então? Nós basicamente vamos tentar ficar numa posição confortável. Eu aqui tô sentadinho, né? Mas se alguém quiser fazer em pé, não tem problema também. Se quiser fazer deitado, não tem problema também. Nós vamos posicionar, seja a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz, na região do nosso diafragma. O diafragma fica abaixo da linha do peito e acima da linha do umbigo, tá, pessoal? Nós vamos posicionar sem pressionar, é só para escorar a mão nessa região, para que a gente sinta essa região fazendo assim, ó, indo para frente e para trás, para frente e para trás. Em outros termos, nós vamos usar a barriga para respirar, não o peito. Nós não vamos estufar o peito, nós vamos estufar a barriga. E como que a gente vai fazer essa respiração, além de ser estufando, inflando a barriga, né? Nós vamos fazer essa respiração usando somente o nariz, se possível, claro, né? Salvo casos de pessoas daqui a pouco têm dificuldade para respirar pelo nariz, façam pela boca, né? Ou com assistência da boca também, mas fazendo o mínimo de barulho possível, tá, pessoal? Esse detalhe do não fazer barulho é um truquezinho muito especial.
Não só para, claro, não atrapalhar os demais concorrentes que estão fazendo o concurso aí também, né, pessoal? Mas também para organizar o compasso da respiração de vocês. Porque se vocês respirarem de qualquer jeito, especialmente respirando de forma muito intensa e veloz, vocês correm o risco de baixar a pressão, né? Ou de ter alguma outra alteração fisiológica indesejada para o momento, porque vocês já estão querendo lidar com uma alteração fisiológica que a ansiedade disparou em vocês, né, pessoal? Então nós não queremos colocar mais uma camada de mal-estar interno aí, né? Portanto, quando a gente faz, ó, essa respiração sem fazer barulho, olha só aqui, não tem como ser rápido se eu faço sem barulho, tá, pessoal? E aí, a partir disso, ocorrerá alterações internas, desde a nossa corrente sanguínea até envio de sinais para os nossos pulmões, para os nossos neurônios e para o nosso corpo inteiro, de que não existe uma ameaça tão grave assim diante de nós quanto a nossa cognição estava calculando anteriormente. Por quê? Porque se nós conseguimos respirar de forma vagarosa, compassada, controlada, não pode ser que nós estejamos diante de uma ameaça, né? Se nós estivermos diante de uma ameaça real, jamais vai ser possível da gente conseguir respirar com tamanha calma e tamanho controle, tá, pessoal? Então a gente usufrui justamente do nosso aparato fisiológico, como eu mencionei no início, para enviar sinais para o nosso aparato neurológico e, consequentemente, com isso, nós vamos ativar o sistema nervoso parasimpático, contracenando o sistema nervoso simpático que foi acionado no momento em que a ansiedade foi disparada, tá, pessoal? O sistema nervoso parasimpático, portanto, é responsável por justamente reduzir a taquicardia, né? Relaxar os músculos, relaxar a nossa pupila, né? Relaxar também o nosso estado mental de forma mais geral e, consequentemente, a nossa cognição volta a funcionar de forma mais fluida. Nós retomamos a capacidade de nos concentrarmos, retomamos a capacidade de acessar na nossa memória os conteúdos estudados no passado, certo, pessoal? E ali, como o slide sugere, alguns períodos de aplicação que são daqui a pouco mais interessantes de vocês estarem buscando praticar, seja antes da prova, antes de iniciar a parte discursiva da prova, né? Ou durante entraves em meio à prova, né? Ah, deu aquele branco, né? E despertou uma certa ansiedade. Relaxem, busquem relaxar, né? Que, de novo, é a gente ter autoria sobre o que fazemos diante dos sentimentos que são despertados em meio à prova, tá, pessoal? Não é conto de mágica nem nada, é um instrumento básico que, quando bem executado, faz a diferença de forma categórica no desempenho e na performance dos candidatos, certo, pessoal? Isso aqui é um recurso universal, tá? Agora, outra técnica que nós vamos trazer aqui de regulação cognitiva, tá, pessoal? Agora nós estamos falando sobre atuarmos sobre a nossa cognição para que mande sinais para o restante do nosso corpo. O caminho inverso do que nós estávamos fazendo antes, a partir da respiração. Antes nós usufruímos do corpo para mandar a mensagem para o cérebro. Agora vamos usar do cérebro para mandar a mensagem para o restante do corpo, tá? Então, a técnica cognitiva que a gente vai falar em primeiro lugar aqui é a técnica de ancoragem, tá, pessoal? Ancoragem para fazer alusão mesmo a uma âncora. O que que é a âncora, né? A âncora nada mais é que um utensílio para conseguir firmar-se ao solo, né? Retomar o aqui e o agora e permanecer ali, que é o que nós queremos fazer durante o período da prova, tá, pessoal? Então, é extremamente oportuno nós fazermos essa técnica também em condições em que nós vamos estar começando a prova ou até em meio à prova, conforme surgir alguma insegurança, tá? Com um certo grau de urgência, é oportuno que nós lembremos então da pergunta-chave: o que está sob meu controle neste exato momento? Nós vamos nos dar conta que não é tanta coisa assim, não. Mas mesmo esse pouquinho de coisas que estão sob nosso controle nesse momento, é fundamental que nós peguemos essas demandas
e a gente tome um grau de compromisso e responsabilidade sobre elas ímpar, tá, pessoal? Ninguém vai conseguir regular vocês emocionalmente na hora da prova, ninguém vai fazer a prova por vocês na hora do teste, tá, pessoal? Portanto, o que está sob meu controle agora, que despertou esse pensamento de urgência, de ansiedade, assim por diante? Bom, o que está sob meu controle daqui a pouco é eu retomar aquelas técnicas que eu aprendi lá na mentoria com o psicólogo Vitor, né? Que o maravilhoso CIS que proporcionou para nós esse momento tão sensível de importância de regulação emocional, né? De aprendizado em relação a essa temática. Portanto, vou acessar aquelas memórias, aquelas falas que ele trouxe, aqueles aprendizados que ele tentou passar para mim e vou executar eles agora, porque eu sei que diante da ansiedade não tem lá muita fórmula mágica. Tem aquilo que é possível ser feito e dentro daquilo que é possível ser feito, eu vou dar o meu melhor. E o restante, nós vamos ter que ter um certo grau de tolerância e aguentar essa ansiedade, essa parcelinha que talvez vai ficar em aberto ainda da ansiedade, nós vamos ter que tolerar, mas ela não precisa ser necessariamente prejudicial na minha performance durante a prova, tá, pessoal? Portanto, é extremamente importante também que vocês se relembrem o que dá para fazer sobre a prova também, além de sobre a regulação emocional de vocês. O que dá para fazer com a prova é ler ela com atenção, com muita concentração, de forma calma, atenciosa, tentando estabelecer nexo entre as frases que vocês estão lendo, né? Não simplesmente fazer aquele exercício de passar o olho por cima das palavras. Não, pessoal, é uma prova extremamente importante. Vocês se dedicaram por tanto tempo. Por favor, tratem ela carinhosamente. Tratar ela carinhosamente é mergulhar em cada uma das palavrinhas que ela trouxer ali pra vocês e tentar entender o que ela tá querendo expressar para que vocês retornem as respostas mais precisas possíveis, tá? Então, ler com atenção, muita concentração e calma, entendendo o nexo entre as partes que a prova está trazendo para vocês, estruturar um rascunho, caso vocês estejam daqui a pouco habituados a estruturar esse rascunho, vocês vejam que também ainda há tempo hábil para fazer um rascunho, tá, pessoal? E, sobretudo, gerenciar o tempo, tá, pessoal? Muito importante gerenciar o tempo, porque o tempo é limitado. É um tempo bom de prova que vocês têm, né? São 4 horas para cada uma das provas, mas ainda assim é um tempo limitado, que se esgota eventualmente. Portanto, é importante que vocês tenham dimensão da passagem do tempo, e inclusive dimensão de quanto tempo vocês tomam usualmente para fazer um rascunho, para passar esse rascunho a limpo, para ler a prova, para que vocês não se percam nessa dimensão e daqui a pouco fiquem com tempo restrito e aí dá mais margem ainda para essa ansiedade ser disparada e desorganizar a capacidade de vocês conseguirem raciocinar com fluidez, tá, pessoal? E claro, por último ali, como eu mencionei, né, eventualmente vai dar branco, pode acontecer, tá, pessoal? Não é um cenário impossível, talvez não seja para todos, mas definitivamente não é um cenário impossível. Só que é fundamental vocês se lembrarem da seguinte questão: o branco nada mais é que um resultado de uma desorganização mental, tá? Vocês precisam aplicar as técnicas que vocês aprenderam e ser pacientes. Aguardar para que essa informação suba para a superfície da memória novamente, tá, pessoal? Ela tá lá, ela tá guardada. Por quê? Porque você estudou, porque você se dedicou, porque você fez todas as etapas de estudo como deveriam ser feitas, ou o mais próximo do que deveria ser feito. Dentro das condições que você teve, você deu o seu melhor. Portanto, essa informação tá lá em algum lugar guardadinha, a gente só precisa esperar aquelas outras todas camadas de estresse psicológico que estão acima dessa informação saírem para os lados, se decantarem, se desfazerem para que, ó, a informação suba para a memória e aí vocês conseguem aplicar ela na prova, certo, pessoal? Portanto, a ansiedade, na maioria das vezes, pessoal, é uma projeção e muitas vezes uma projeção imprecisa, tá, pessoal? Projeção, quando falamos de projeção, estamos falando do futuro, tá? Um cenário que estamos antevendo. Ah, não vou conseguir fazer. Ah, vou reprovar porque travei aqui. Ah, vão se decepcionar comigo porque eu não tive o resultado esperado. É tudo futuro, é tudo futuro. Performance é aqui e agora. É ação presente. É se ancorar
no momento atual daquilo que vocês estão fazendo, seja nos estudos, seja no momento de concentração pré-prova, seja no momento durante a prova, tá, pessoal? De novo, isso depende tão somente de vocês. Não vai ter ninguém lá do lado para dizer, ah, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. O máximo de presença que a gente consegue estar, e é o que a gente deseja, é estar na memória de vocês também, no coração de vocês também, para que vocês consigam lembrar não só das aulas que vocês tiveram, né, de preparo intelectual, do repertório todo sobre o direito, mas também sobre essa live aqui, para que vocês consigam lembrar que, tudo bem, existe um jeito da gente sair da espiral de ansiedade, existe sim um jeito da gente sair da espiral do branco ali, eu só preciso me lembrar lá daquilo que o CEISC oportunizou para que a gente assistisse com o psicólogo Vitor, e lá vão estar as minhas respostas de como eu enfrentar esse sentimento que está me bloqueando, e depois eu consigo também desbloquear o acesso ao conteúdo. Certo, pessoal? Agora, mais uma técnica de regulação cognitiva, tá, pessoal? É outra técnica cognitiva, de novo, nós vamos usar da nossa cognição para enviar sinais para o nosso restante do organismo de que estamos numa situação segura, por mais que seja desafiadora, ainda assim ela é segura, tá? Que é a técnica de reestruturação cognitiva e de desfusão cognitiva. O que isso significa, então? Vamos para o cenário onde isso é aplicável. A mente dispara lá pensamentos que geram insegurança, como aqueles que eu citei anteriormente, né? Ah, vão se decepcionar comigo, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir sair desse branco aqui na prova, né? Relembrar da seguinte pergunta-chave: quais evidências comprovam ou refutam o meu pensamento, tá, pessoal? Entendendo que o resultado da emoção que vocês têm, a emoção que vocês têm é um produto da interação com os pensamentos de vocês e com os comportamentos de vocês. Então, esses três elementos formam uma tríade muito significativa e valiosa para que vocês lembrem, ó, comportamento, pensamento e emoção. Essa tríade, esse trio aqui é inseparável, tá, pessoal? Na medida que nós alteramos um elemento desse trio aqui, nós geramos efeitos sobre os outros dois membros, tá? Então, se a gente age sobre o nosso pensamento, a gente reverbera efeito no nosso sentimento e no nosso comportamento, tá? Da mesma forma como antes, ao falar da respiração diafragmática, nós fizemos uma alteração no nosso comportamento, gerando alterações nas nossas emoções e no nosso pensamento, tá, pessoal? Portanto, para a gente conseguir fazer esse exercício aqui, a gente precisa procurar, tô me sentindo ansioso. Acendeu o alarme. Qual o pensamento que tá despertando esse sentimento de ansiedade? Ah, eu tô achando aqui que vão ficar desapontados comigo porque eu não tô conseguindo ter um desempenho bom na prova, blá, 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 blá. Ih, vai longe a imaginação, né? Mas calma aí. Que pensamento que comprova que eu realmente vou ir mal na prova? Ah, é porque eu tô travado aqui, eu não tô conseguindo reacessar as memórias. Tá, tudo bem, é um pensamento razoável, né? Porque, claro, você precisa acessar o conteúdo para conseguir ter um desempenho bom na prova. Se você não conseguir acessar, você não vai conseguir bem na prova. Mas peraí, esse conteúdo você não sabe ou você não tá conseguindo acessar ele? É bem provável que você sabe ele, você só não tá conseguindo acessar. Você só tá precisando de um tempinho para acessar. Você tá precisando de um pouco de paciência, de organização interna para conseguir acessar esse conteúdo, tá, pessoal? Então você vai lembrar, ah, não, mas eu estudei isso naquele dia, naquele lugar, com tal material. Eu lembro até, e depois que eu estudei, eu fiz questão disso, daquilo, aquele outro. Você vai começar a encontrar evidências que refutam que você não vai conseguir ter aquele desempenho bom na prova, tá, pessoal? Você vai ver que a probabilidade de fato você ter um desempenho ruim na prova é baixíssima. Portanto, a probabilidade das pessoas se desapontarem com você também é baixíssima, tá, pessoal? Isso por quê? Porque você se lembrou que você estudou sim. E se você estudou, você vai ter um desempenho bom na prova. E à medida que a gente faz essa reestruturação do pensamento, nós conseguimos perceber que aquele sentimento era despertado por um pensamento distorcido, um pensamento que buscava fazer uma previsão, um pensamento impreciso, tá, pessoal? Que ao ver que ele era impreciso, nós conseguimos nos desvencilhar dele de certa forma e, consequentemente, nos regularmos emocionalmente e retomarmos uma performance de excelência na hora da prova, tá, pessoal?
Então ali, ó, eu dou como exemplo, você estudou com intensidade, consistência, você deu o melhor que pôde nas condições que teve para se preparar, né? São frases interessantes, assim como da ancoragem, para serem lembradas nesse momento que nós fazemos a investigação e a busca pelas evidências que comprovam ou refutam os nossos pensamentos. E além disso, aí vem a técnica da desfusão cognitiva, é oportuno que a gente adote uma nova postura frente aos nossos pensamentos. Uma distância, um distanciamento entre o que nós somos e o que nós pensamos, porque nem sempre nós somos aquilo que pensamos. Nem sempre irá acontecer conosco aquilo que estamos prevendo, tá, pessoal? O cérebro, às vezes, é capaz de fazer essas armadilhas e esses erros cognitivos. Isso é um fenômeno absolutamente universal. Todos estamos suscetíveis a isso, tá, pessoal? Então, a nova postura pode ser tipo assim, ó. Estou tendo pensamento de que vão me julgar, blá 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 blá. Blá. Mas assim, ó, eu tô tendo pensamento de que vão me julgar. Não é algo que tá acontecendo. Não é algo que necessariamente vai acontecer. É só uma coisa que eu estou me preocupando a respeito. É só um pensamento sobre esse assunto. Não é o que eu sou, não é o que está acontecendo, não é necessariamente o que vai acontecer. É só uma ideia. E nesse sentido, a nossa clareza, a nossa fluidez do raciocínio lógico aumenta quando nós paramos de fundir a nossa individualidade a essas narrativas catastróficas e distorcidas, tá, pessoal? Isso é a desfusão, separar você daquilo que você pensa, certo? Entendendo que aquilo que você pensa não necessariamente é um fato, tá, pessoal? Essas aí são algumas das técnicas que a gente pode trazer de forma mais prática, tá, pessoal? Agora retomando, revisando elas, né? Em primeiro lugar, a técnica lá de regulação fisiológica a partir da respiração diafragmática, né? Para fazer o corpo enviar sinais para o cérebro de que não está diante de uma ameaça tão amedrontadora assim, tão perigosa assim, nem nada do tipo assim, ou sequer que está diante de uma ameaça, tá, pessoal? Técnicas de regulação cognitiva, ancoragem, tá, pessoal? E reestruturação dos pensamentos e a desfusão cognitiva, tá? Lembrem-se disso, anotem, pratiquem até o dia da prova, tá, pessoal? Como qualquer outra habilidade, como fazer embaixadinha, como andar de bicicleta. Isso aqui são técnicas que quanto mais a gente praticar, mais facilidade a gente vai ter de lembrar que elas existem, o que é um primeiro ponto fundamental, né? A gente lembrar que elas existem nos momentos que o corpo clama por esse amparo, tá? O corpo vai pedir por esse amparo, não tenho dúvidas disso, porque a ansiedade é justamente o corpo e a mente pedindo por mais amparo, por mais segurança. Então é oportuno que vocês saibam quando usar, que vocês lembrem que elas existem e que vocês lembrem como executar elas, tá, pessoal? Agora, vamos falar sobre gestão da pressão e expectativa. Pressão interna, pressão externa, expectativas internas e externas, tá, pessoal? Vamos falar então sobre a pressão que você, candidato aí, aluno do CEISC, está vivendo nesse momento, né? Tem várias fontes, né, pessoal? Algumas até eu já citei anteriormente, né? A imprevisibilidade do que realmente vai cair na prova. A gente não sabe com segurança absoluta o que vai cair, o que não vai cair. A gente tem uma estimativa, talvez muito próxima até, mas certeza absoluta não temos, tá, pessoal? E tá tudo bem também, tá tudo bem. A gente vai estar preparado, mesmo assim, por mais que não tenhamos essa certeza absoluta. Nós vamos ter a certeza absoluta que estamos preparados. Essa certeza a gente vai ter, tá? Mas enfim, algumas das pressões que o candidato vive é, por exemplo, já teve tanto tempo investido até aqui, né? A gente gostaria que fosse aquela lógica de 1 mais 1 igual a 2, né? Então, de que esforço igual a resultado. O que a gente sabe que, infelizmente, nem sempre é o cenário final, né? E tá tudo bem também, como a gente já conversou em relação a isso no momento anterior, vocês vão ter acumulado conhecimento, e conhecimento ninguém tira de vocês, né? Existem também pressões vindas de comparações com colegas já aprovados, né? Então, por que que pro outro foi tão fácil, né? Por que que o outro conseguiu de primeira? A gente vê e cria, a gente vê a história do outro e cria uma narrativa interna, tal como às vezes acontece nas redes sociais, sabe, pessoal? Que a gente vê uma foto do fulaninho, do ciclaninho, lá num lugar muito bonito, com muito sorriso, com muito sol, nossa, a vida dele parece tão boa, né? E a gente nunca sabe o que tá acontecendo nos bastidores daquela vida,
tá, pessoal? Ou o que que antecedeu nos bastidores daquela vida para estar naquele retrato lá. A mesma coisa acontece com os colegas de vocês que já foram aprovados. Vocês não sabem que sacrifícios que eles tiveram que fazer, vocês não sabem os custos que eles tiveram para conseguir estar hoje já aprovados, enquanto vocês ainda não estão. E tá tudo bem? Cada um tem uma jornada absolutamente única, tá, pessoal? Mas fato é que a jornada de ninguém é exatamente quando pensando, né, nessa questão da candidatura, é uma jornada simples. Não é, tá, pessoal? Nunca vai ser uma jornada simples. É uma jornada que demanda muito preparo e muita dedicação, tá? Existem também, né, as expectativas familiares, que acabam, às vezes, sendo internalizadas. A gente fica com uma dificuldade, né, de dividir o que que é meu, o que que é da minha família, o que que é dos meus amigos, né? E isso cria, daqui a pouco, uma carga cognitiva que fica pesada de ser carregada consigo, tá, pessoal? E claro, também existem pressões financeiras, né? Porque a gente tá falando aqui, às vezes, de uma ascensão profissional, uma oportunidade, né? De conseguir melhorar o seu conforto, né? As suas oportunidades de vivências, tá, pessoal? Portanto, a gente não pode desconsiderar, não estamos falando de novo de mundo da fantasia nem nada aqui, estamos falando de coisas reais, de histórias reais, né? E a gente sabe que isso também é um ponto, às vezes, que pressiona os candidatos, tá, pessoal? E por fim, claro, também a preservação de uma autoimagem de excelência, né? Que hoje nós somos, vivemos um momento cultural muito performático, em que todo mundo quer ser viral, digamos assim, no sentido de manter uma imagem boa o tempo todo, não errar com as pessoas, né? Enquanto a gente sabe que isso é um cenário completamente ilusório, né, pessoal? Nem sempre nós vamos conseguir sustentar uma autoimagem pautada somente em virtudes, em sucessos, em vitórias, assim por diante, simplesmente porque nós somos seres humanos. Isso é insustentável a curto prazo, até mesmo, eu ia dizer a médio, a longo prazo, mas até mesmo a curto prazo, tá, pessoal? Nós somos seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós sacudimos a poeira e continuamos, tá? E às vezes vale muito mais a imagem de alguém que assume isso, entende, aceita isso, que erra também, que tem as suas falhas, mas que diante das suas falhas assume responsabilidade e protagonismo, autoria sobre a própria vida e decide que vai fazer algo diferente com aqueles erros, do que alguém que só fala que acerta e quando erra, nega os seus erros, tá, pessoal? Isso é mais imaturo do que maduro e é isso mesmo que às vezes vai prejudicar a autoimagem de vocês, tá, pessoal? Portanto, um ponto que é relevante a gente mencionar também é que quanto maior o histórico de uma relação conturbada com situações de avaliações que vocês já se defrontaram, né? Outras provas anteriores que testaram o conhecimento de vocês, aptidão física, mental, assim por diante, situações avaliativas em geral. Se nós temos uma relação conturbada com esse tipo de situação, nós vamos ter um medo maior de falhar e daqui a pouco nós somos mais suscetíveis a experienciarmos a ansiedade em proporções mais significativas e potencialmente mais prejudiciais, tá, pessoal? Portanto, aqui é um convite para a gente reelaborar a nossa relação com situações de avaliação, tá, pessoal? É um convite. Aceita quem quer, não é todo mundo que é obrigado. Mas se você tá até agora aqui me assistindo, acredito que você já aceitou esse convite lá no início da live, porque tudo que a gente tá falando aqui hoje se trata disso, da gente repensar a nossa relação com situações de avaliação. São situações tensas, são situações exigentes, colocam a gente sob pressão, mas a gente pode encontrar uma forma mais harmoniosa de lidar com isso tudo. Basta a gente se compromissar com isso, usufruindo tanto das técnicas, mas também construindo conhecimento sobre o nosso interior, sobre a nossa subjetividade, sobre onde moram os nossos potenciais e as nossas vulnerabilidades, tá, pessoal? De novo, entendendo que todo mundo é atravessado por isso. Agora vamos falar de um eixo específico da questão das pressões, né? Apoio ou projeção? O que é isso aí que tá vindo do externo em direção a mim, né? Apoio e projeção são coisas que às vezes são facilmente confundidas. Existe uma linha bem tênue entre elas duas na parte
prática, na verdade, no dia a dia, enquanto na teoria é muito diferente. E quando a gente vê essa diferença na teoria, na prática a gente consegue ver também com maior clareza a diferença, tá? Mas até o momento que a gente ainda não entendeu a diferença entre apoio e projeção, fica muito suscetível da gente confundir os dois, tá? Então, a partir das falas e atitudes alheias, sejam dos amigos, seja da família de vocês, ou seja até de vocês consigo mesmos, né? Fazer uma pergunta que é essa essencial, que intitula aqui o nosso slide até. Isso é apoio ou é projeção? E aí, para a gente conseguir diferenciar, a gente vai bem de forma objetiva na caracterização de que é cada um desses conceitos. Apoio é quando existe um respeito sobre o limite de vocês. De, por exemplo, você se dedicou essa semana inteira, estudou daqui a pouco aquilo que estava previsto no seu cronograma, né? E você está muito cansado durante o fim de semana, né? E daqui a pouco você até fica naquela, eu devia estudar mais, né? Devia me preparar mais e tudo mais. E aí aquela pessoa chega em você e diz: Olha, se você quer estudar mais e você vê que você tem energia para isso, disposição para isso, tudo bem, vai lá e estude. Mas não se prejudique estudando mais do que o seu corpo está aguentando, tá? Eu me preocupo com você. Eu me preocupo com o seu desempenho. E espero que você se preocupe com o seu desempenho também. Porque se você se preocupar com o seu desempenho, você vai entender que ultrapassar o limite não é uma boa ideia, tá? Então respeite seu limite. Então é uma pessoa que daqui a pouco incentiva você a respeitar os seus limites e até mesmo ela também respeita os seus limites, né? É uma pessoa que daqui a pouco também escuta a sua realidade. Apoiar, então, portanto, também envolve isso, a gente escutar a realidade do outro, entendendo quais demandas que ele está precisando. Por exemplo, eu tô me preparando, tô na semana final ali, né, pro concurso, e eu preciso que nessa semana, daqui a pouco, eu seja liberado de atividades domésticas, daqui a pouco, né? Que eu seja dispensado também, daqui a pouco, de tópicos sensíveis, né? Uma pessoa que presta apoio, ela vai chegar e vai te perguntar: o que que você precisa para essa semana, para conseguir se desempenhar melhor nessa prova, tá, pessoal? O que que você tá precisando, né? Isso é apoio. Não é necessariamente ficar massageando os pés, fazendo coisas o tempo todo que são absurdas, assim. Não, pessoal. Às vezes é só fazer algo básico que tira carga mental do candidato ao concurso, tá, pessoal? E claro, também o apoio não condiciona afeto ao resultado, tá, pessoal? De forma alguma. Não tem como alguém prestar apoio dizendo pra você que se você não for bem na prova, vai ficar muito chateado com você. Isso é só colocar mais projeções ainda em cima de você e mais pressão ainda. Então a gente está indo para um caminho extremamente oposto ao apoio. Apoio é ter amor, existir afeto, existir aceitação, por mais que venha frustração também, né? Não vamos ser hipócritas aqui, fantasiosos. A frustração vem sim, mas mesmo com a frustração, ainda existirá amor, pertencimento e aceitação, tá, pessoal? Enquanto que a projeção já trabalha mais sobre o depósito de expectativas alheias, né? Então, daqui a pouco aquele pai, aquela mãe que muito quis ter sido já aprovado nesse concurso no passado, mas não conseguiu e agora tá sufocando você com essa demanda, né? Não, porque você tem que passar, porque no meu tempo eu não tive essa chance, né? Porque no meu tempo a gente nem tinha que estudar, no meu tempo nem existia CEISC para eu conseguir me preparar para isso tudo, né? Então você tem todas as ferramentas aí, então você tem que passar. Não, pessoal, calma aí. A gente falou antes que nem sempre toda preparação resulta diretamente num resultado esperado, tá? Portanto, não tem como a gente sufocar um candidato dentro dessas condições, nesse espaço tão apertadinho, tá? Assim como a projeção, ela condiciona o valor ao desempenho. Aí vem, conversa muito com aquilo que a gente falou anteriormente sobre não condicionar o afeto, né? Aqui condicionar valor, afeto ao desempenho é sim uma projeção, tá, pessoal? E projeção nenhuma contribui nessa altura do campeonato, tá? Perdão. Portanto, se alguém vir até você dizendo que vai ficar muito chateado, não sei o que, essa pessoa tem que lidar com essa chateação dela. Tente não absorver para si mesmo essa projeção, para que você também não fique carregando culpa, tá, pessoal? Por daqui a pouco até uma culpa antecipatória por algo que nem aconteceu ainda.
nem saiu o resultado da prova ainda, você nem fez a prova ainda e já tá se sentindo culpado. Não precisamos, né, pessoal? Não é uma bagagem que é interessante nós carregarmos agora, porque ainda tem muita estrada para ser percorrida e nessa muita estrada vai ficar demais pro nosso fardo a gente carregar as demandas das outras pessoas. Nós temos que carregar as nossas demandas e isso por si só já é pesado e exaustivo, portanto, vamos deixar esses pesos no caminho, tá? E sobre um complemento ainda, uma questão sobre o apoio, pessoal, lembre-se que vocês também podem ser autores aqui de requisitar por apoio, tá? Eu falei antes, né, sobre como que daqui a pouco uma pessoa que constitui apoio poderia agir em relação a vocês. Agora, também é necessário lembrar que vocês podem pedir por apoio, porque nem sempre o outro vai ter bola de cristal para prever que vocês estão precisando de apoio, tá, pessoal? Realismo, tá? É importante então que vocês cheguem para essas pessoas que constituem a rede de apoio e de convívio diário de vocês, né? Daqui a pouco, claro, aquelas que são mais fundamentais, né? Que vocês realmente têm um grau de profundidade e intimidade maior no relacionamento, né? E dizer, olha, para essa semana ou para as próximas semanas, eu preciso que você dê conta de cuidar mais disso, cuidar mais daquilo, né? Preciso que você cuide para daqui a pouco a gente não ter desentendimentos tão significativos. Eu preciso que você cuide, então, pra gente não tocar em tópicos tão sensíveis. Eu preciso que você daqui a pouco cuide para daqui a pouco dar conta de algumas atividades de casa com mais amplitude, né? E daqui a pouco eu me retirando um pouquinho. O que que você acha disso, né? Busque conversar ativamente com essas pessoas e propor negociações, tá, pessoal? Eles não vão saber o que você está precisando se você não disser o que você precisa, certo? Agora, vamos falar sobre responsabilidade emocional madura. Aqui falando sobre ser adulto, tá, pessoal? Você, candidato, não controla o que esperam ou o que pensam de você. E você nunca vai controlar isso, tá? Nem Jesus Cristo agradou a todas as pessoas, tá, pessoal? A gente usa às vezes essa brincadeira, mas que fica perfeitamente cabível aqui para relembrar que nem sempre, por mais que nós tenhamos ações exemplares, a gente vai agradar todo mundo e a gente vai controlar como as pessoas pensam sobre nós, tá? Isso aqui, de novo, é um contingente sobre o qual a gente não tem controle. Portanto, nós devemos exercer certo grau de aceitação radical sobre isso, mas lembrar que nós controlamos sim o quanto que nós internalizamos aquilo que pensam e esperam da gente. Isso remonta àquilo que eu falei antes. A travessia ainda é longa, tá, pessoal? É como se fosse uma jornada no deserto. Vai ser uma jornada proveitosa e confortável se a gente ficar carregando o peso de outras pessoas além dos nossos pesos, da nossa bagagem? Não vai ser. A gente vai ficar exausto, a gente vai ficar esgotado e a gente não vai conseguir trilhar essa jornada talvez até o fim, tá, pessoal? Portanto, a gente tem que ter responsabilidade, maturidade sobre nós mesmos de escolher o que que a gente vai carregar e o que que a gente vai deixar no caminho. Estabelecer limites em relação àquilo que esperam e pensam da gente e como que a gente vai internalizar isso, tá? A gente controla também o quanto que a gente transforma a expectativa em ameaça. De novo, remontando tanto a ideia do quanto que a gente vai ficar carregando, o quanto que a gente vai valorizar essas falas, essas projeções, essas expectativas alheias, mas também o quanto que a gente consegue se regular emocionalmente diante dessas ameaças, tá, pessoal? Então a gente tem que ter um aparato, um repertório de saber como lidar com essas ameaças mentais, tá? E a gente controla também, pessoal, o quanto que a gente condiciona o nosso valor pessoal ao resultado, tá? Isso aqui toca num ponto, às vezes, até muito mais fundo do que tão somente o olhar para si mesmo. Às vezes nós olhamos para os outros dessa forma também. A gente atribui valor às outras pessoas a depender do que elas trazem de resultados pra gente. É uma visão muito utilitarista da vida, tá, pessoal? E como eu já mencionei anteriormente, nós vivemos num momento cultural de utilitarismo, de performance. Só que a gente tem que se desfazer um pouco desse molde cultural que nós somos submetidos, que nós internalizamos, entendendo que
nosso valor enquanto pessoa e o valor das outras pessoas também não pode ser condicionado ao desempenho, aos resultados delas, porque nós somos muito mais plurais do que isso, tá, pessoal? Por quê? Porque resultado é um evento pontual que existiu diante de determinadas circunstâncias, de determinados condicionamentos que às vezes são irreplicáveis, tá, pessoal? Não existe um momento de vida que é replicável em um momento futuro, tá? Não tem como a gente botar exatamente as mesmas condições, os mesmos condicionantes, tá? Portanto, o resultado é episódio, é evento. Identidade é construção ou reconstrução, né? Como eu havia falado anteriormente, a gente reconstruir entendendo o que é que vem de fora e que a gente internaliza e o que eu entendo disso que vem de fora, que é meu, que faz sentido pra mim, e também entender o que mais tem aqui dentro, que também é meu, que não tem nada a ver com aquilo que é de fora. Tá, pessoal? Agora, vamos falar sobre um outro tipo de pressão e, de certa forma, expectativa, que é muito suscetível de aparecer nessa altura do campeonato para vocês, tá, pessoal? A armadilha do pensamento tudo ou nada, ou pensamento agora ou nunca, ou pensamento 8 ou 80. Ou tem que ser assim, ou tem que ser assado. Não tem meio termo. Vai ser difícil, não existe meio termo, tá, pessoal? Quando a gente coloca uma distância, uma dicotomia, uma polarização tão significativa, se torna mais sufocante, porque nós não temos um intermédio entre esses dois universos e, consequentemente, qualquer resultado que sair ou do 8 ou do 80 vai ser catastrófico, tá? Portanto, a gente tem que ter um cuidado muito significativo com essa distorção cognitiva, tá? Que ela é que nem tá citado ali no slide, muito comum no alto nível, né? Ou passou agora, ou foi tudo em vão, né? Ah, se não dá certo, eu fracassei. Nem sempre precisa significar isso, tá, pessoal? Nós podemos ter como exemplo ali nas reestruturações. Uma prova não invalida sua trajetória, não invalida todo o esforço que você construiu, que é muito digno e muito merecedor de reconhecimento, de parabéns, de admiração, tá? É lembrar também que performance é variável. Vai ter dias que o nosso máximo vai até 100. Outro dia o nosso máximo vai até 70. E tá tudo certo, tá, pessoal? Contanto que a gente tenha uma aceitação disso e compreenda que nós estamos trabalhando para que o nosso máximo esteja no maior potencial possível a cada dia, especialmente no dia da prova, e que isso vai depender sim de um investimento prévio, tá? De um investimento prévio com os cuidados em saúde mental de vocês. E que a aprovação é estatística, não é moral, não é dignidade, não é valor da vida, tá, pessoal? A aprovação simplesmente acontece porque existe um número limitado de vagas e algumas pessoas vão ser aprovadas e outras não. E haverão, sim, outras chances para ser aprovado no futuro, tá? Agora vamos falar sobre a manutenção da performance sob pressão. De certa forma, já conversamos bastante a respeito disso hoje durante a nossa live aqui, né, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre algumas das sensações que são suscetíveis de serem experienciadas em meio à prova. Primeira delas, fadiga cognitiva. Normalmente vem expressa, né, através de um certo sentimento de irritabilidade, né, ou de desconcentração, ou de dar o branco na hora da prova, né, ou de daqui a pouco tava até aquela etapa da prova conseguindo ler, raciocinar e tudo mais, e agora, bah, eu tô só lendo as palavras, né? Eu tô só vendo, na verdade, as palavras, não tô nem lendo, né? Não tô estabelecendo um nexo entre uma prova entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra. Eu tô só vendo palavras. Calma, talvez só o teu cérebro esteja fadigado. Assim como quando a gente percorre uma maratona, às vezes a gente tem que dar uma descansadinha, diminuir o ritmo para depois voltar a correr de novo e completar essa maratona, tá, pessoal? Então, após algumas horas de prova, pessoal, ou às vezes para alguns até alguns minutos de prova, vai ter sim alterações nas nossas funções executivas. De novo, as funções executivas são essas aptidões do nosso cérebro de conseguir se concentrar, raciocinar, memorizar, acessar a memória também e raciocinar de forma fluida, entre tantas outras funções executivas, de conseguir responder assertivamente a indagações e assim por diante, tá? Então nós temos ali queda de atenção, redução da flexibilidade cognitiva, né?
e também um certo maior grau de impulsividade. São sintomas de uma mente fadigada. O que dá para fazer nessas horas? Quais são as possíveis intervenções? Bom, em primeiro lugar, é muito importante que a gente já tenha uma estrutura pré-definida de resolução da prova. O que isso significa? Que você já tenha feito simulados, que você já tenha feito questões, que você já tenha se preparado aos moldes da prova para ter uma dimensão na sua memória de que sim, eu consigo fazer em X tempo, mesmo sentindo essa fadiga mental. Então eu senti isso agora, tá tudo bem, tá dentro do previsto já. Quando eu fazia os meus simulados, as minhas questões, eu também me sentia fadigado e ainda assim eu conseguia terminar a prova dentro do tempo das 4 horas de prova, tá, pessoal? Isso é fundamental, porque transmite segurança para vocês. É para isso que os simulados servem. Então vai fazer vocês lembrarem que vocês já fizeram isso antes e que deu certo, portanto agora vocês estão fazendo de novo e vai dar certo de novo, tá, pessoal? Isso considera também a estratégia de tempo, tá, pessoal? Essa estratégia de tempo tem que estar clara, tem que estar segura para vocês, justamente a partir desse molde que vocês fizeram pré-prova, tá? E considerando isso, a gente tem que ter umas micropausinhas bastante conscientes. O que isso significa? Que em meio à prova e o aparecimento de um grau maior de fadiga mental, a gente tem a dimensão, tá, eu já fiz tanto da prova e ainda tenho tanto de tempo. Quanto desse tempo eu posso usar em segurança para descansar sem que prejudique o restante que eu ainda tenho que fazer de prova, tá, pessoal? E ali você faz a sua micropausinha. Ah, um minutinho para ir ao banheiro, um minutinho para tomar uma água, né? Não vão ficar 10, 15 minutos parados, tá, pessoal? Até para não perder ritmo de prova. Considerando aquilo que a gente conversou anteriormente da curva do estresse lá. Não deixa cair na apatia e na indiferença. Se mantém ali ainda sob certo grau de estresse, mas aquele estresse a nível funcional, que deixa a máquina rodando, tá? Deixa o cérebro de vocês raciocinando continuamente, tá? Mas fazendo uma micropausinha para conseguir só reorganizar a respiração, vai lá, respira fundo. Lembra de tudo que conversamos aqui hoje na live, que é sobre estrutura, que eu já fiz os simulados, que nos simulados dava certo, né? Que eu só preciso de um tempo para reorganizar minha cognição e meu estado fisiológico, né? Então faz lá a técnica de ancoragem também, reestrutura os pensamentos que daqui a pouco podem estar meio distorcidos naquele momento e lembra que existe uma diferença entre aquilo que você é e aquilo que você pensa, na disfusão cognitiva, né? E aí, depois disso, fez esse exercíciozinho de recuperação, volta para a prova, tá? Agora, outro ponto que é muito legal para a gente ter uma performance bacana desde o início da prova já. A gente tem um ritual de iniciação, tá? Por quê? Porque os rituais, normalmente, eles fazem com que a gente dê aquele clique, aquela viradinha de chave de, ó, agora é o momento de mergulhar, de fazer a imersão, tá? E como é que a gente pode fazer isso então? Antes de começar, a gente pode fazer lá a respiração reguladora, né? A respiração diafragmática, como vocês preferirem chamar, né? Sentar, ó, ereto na cadeira, posicionar de uma forma confortável, em que você não vai ficar aquela postura toda franzida, assim, curva, tá, pessoal? Porque isso o corpo também entende, a mente também processa enquanto sinal de insegurança, de baixa expectativa, assim por diante. Não, vamos lá, ficar com a postura ereta, tá, pessoal? Concentrado ali. E trazer a nossa frase de ancoragem, né? Por exemplo, eu me preparei para esse momento. Eu estudei muito, eu fiz muitos sacrifícios para estar aqui e eu tô preparado, né? Independentemente do que a prova trouxer, eu sei que eu tô preparado porque eu estudei muito e eu vou dar o meu melhor aqui e agora, tá, pessoal? Tudo com o intuito da gente aumentar a segurança, entendendo que a insegurança não necessariamente vai embora, tá, pessoal? Costumo fazer uma analogia que é como se fosse uma um gráfico de barra, em que a insegurança está aqui no topo. A gente quer aumentar a segurança para que ela pelo menos equalize a insegurança ou até ultrapasse a insegurança, tá? Ou que ainda que a segurança seja menor que a insegurança, a gente minimize os efeitos dessa insegurança sobre a nossa performance, tá, pessoal? Então, é sobre isso aí mesmo, a gente aumentar a segurança, entendendo que a ansiedade e a insegurança estarão junto conosco ali, tá? Além disso, pessoal, dentro do conceito de performance, é necessário a gente lembrar que equilíbrio, seja o equilíbrio mental, psicológico, físico, é diferente de um estado de euforia. O
que já é um estado, às vezes, de, como é que eu vou dizer, fantasia, tá? Então, cuidado com os excessos aqui, o excesso de confiança, né? O excesso de pressa por já saber, né? Ah, já sei o que que é. Então, não sejam presunçosos, não sejam apressados, não sejam afobados. Não vai nos automatismos. Ah, eu vi essa palavra, já sei o que que é. Não, lê até o fim, com calma, com concentração. Vai que não é aquilo que você fez no simulado que já trouxe aquela resposta automática. Você não vai querer agora, por um automatismo, por um pega-ratão, por um descuido, ter um desempenho abaixo daquilo que você queria ter, né, pessoal? A hora da prova é a hora, realmente, do tudo ou nada ali, tá na hora da prova. Ali é o momento final para avaliar o teu desempenho, tá? Portanto, cuidem com esse excesso de pressa, de confiança demais, aquela confiança fantasiosa já. Não tô dizendo para vocês não irem confiantes para a prova, bem pelo contrário, vão confiantes, mas entendam que excesso de confiança também pode ser prejudicial, tá, pessoal? E entendendo também que alto desempenho é estar calmo, ter estrutura, ter método, estratégia e ter consistência, tá? Se nós fizermos tudo que nós falamos hoje aqui, né, sobre como estruturar melhor a nossa regulação emocional, somada a toda a estrutura psicológica que vocês já, a estrutura intelectual que vocês já têm, tenho certeza que a gente vai ter alto desempenho, boa performance, tá, pessoal? Agora, sobre a prova discursiva e o manejo do tempo, tá, pessoal? Um dos maiores vilões da discursiva, digamos assim, não é o desconhecimento do conteúdo ou falta de repertório intelectual. É justamente a pressa que a gente falou anteriormente. O perfeccionismo de que não pode faltar nada, 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 nada. A gente tem que escrever, 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 escrever. É o medo de errar. Então, de ficar com aquele pensamento ruminante, né? Meio obsessivo, já de, ai, será que aqui, será que lá? Enfim. E os entraves iniciais, que fazem aqueles bloqueios mentais, os brancos, tá, pessoal? Esses são os grandes vilões da prova discursiva e também da construção da sentença, tá, pessoal? Não é de forma alguma a falta de conhecimento intelectual de vocês, porque vocês estão indo muito preparados. Portanto, cuidem para não tropeçarem nesses obstáculos que vocês já sabem que vão estar lá no caminho, portanto, desviem deles, deem um contorno para eles, tá, pessoal? E agora, um protocolo padrão estratégico para vocês adotarem no dia da prova, né, pessoal? Leitura lenta, estratégica, né? Vai grifando aquilo que considera mais importante daqui a pouco. Vai, através do seu rascunho, já estabelecendo algumas relações lógicas, né? Com aquilo que está sendo lido, com aquilo que está sendo pedido pela questão, né? Identifiquem as teses mais centrais, os conteúdos mais principais, tá, pessoal? Para conseguir fazer uma resposta mais objetiva possível e centrada em cima daquilo que está sendo pedido. Não vão para o outro lugar que, ah, mas eu quero complementar com isso, aquilo. Não, pessoal, a prova pede por objetividade. Não sou eu, Vitor, que está falando. A prova, a banca pede por objetividade, tá, pessoal? Então sejam objetivos nas respostas de vocês também e tenham uma divisão clara do tempo. Isso só é possível mediante treino, tá, pessoal? Fazer simulados, fazer questões com um cronômetro ao lado para ter uma dimensão de quanto tempo vocês demoram para fazer coisa X, Y e Z, e se daqui a pouco vocês precisam apressar um pouco o compasso, ou se vocês podem até se dar mais tempo para conseguir fazer as questões, tá? Então, a estruturação, uma metodologia vai aumentar a clareza, a previsibilidade e a segurança de vocês. E a organização, claro, também, tá, pessoal? Portanto, são fatores que favorecem vocês a conseguir manter uma performance durante o decorrer da prova, tá? E, claro, também a estrutura reduz a ansiedade, potencializando ainda mais a nossa performance. Sobre ritmo e estrutura, 3 passinhos, tá, pessoal? Estruturar, executar e revisar. Não misturem as 3 coisas ao mesmo tempo, tá? Evitem ao máximo possível. Façam uma coisa de cada vez. Estejam mindful, estejam imersos naquilo que vocês estão fazendo. Uma etapa de cada vez, tá, pessoal? A estrutura da prova discursiva, explicar o direito. Vocês vão ter mais domínio que eu sobre o que é isso, né? E vocês vão ter 4 horas para fazer. A sentença é a decisão
com a aplicação do direito ao caso concreto. Então vocês vão ter que personificar ali, né, como se vocês fossem juízes, né? E eu sei que tem duas provas daí em dias distintos, uma de 4 horas, a outra também de 4 horas, com consulta permitida à legislação. Lembre-se de vários outros detalhezinhos também, né? Caneta preta, tá, pessoal? Sem identificar a prova. Isso vocês também já vão saber, porque vocês estão mais imersos nessas condições de regras para prova, tá, pessoal? E agora vamos falar também sobre perfeccionismo, quando que ele é funcional e quando que ele deixa de ser funcional, se torna disfuncional, né? Ele é funcional quando ele busca por excelência. E excelência, às vezes, é justamente a objetividade que a gente estava falando anteriormente. Não ficar indo conteúdos e conteúdos, além, 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 porque eu quero mostrar que eu sei. Não precisa. A prova tá pedindo uma coisa e é para ser respondido aquela coisa, tá, pessoal? E, portanto, também a gente respeita um tempo quando ele é funcional, tá? A gente respeita o tempo da prova, a gente respeita que tem que fazer a etapa X em X minutos, a gente tem que fazer a etapa Y em Y minutos e assim por diante, para caber tudo dentro daquelas 4 horas, tá? E o perfeccionismo começa a se tornar disfuncional à medida que a gente reescreve excessivamente os nossos pontos, né? Ou quando começa a incrementar demais, com muitos detalhes desnecessários. Quando esse perfeccionismo também paralisa a gente, quando a gente acha que tá horrível e não sei o que fazer agora. Calma, não tá horrível. Tá dentro do esperado, lapida isso aí que tu tem na tua frente agora. E, consequentemente, né, quando também ele consome muitos minutos preciosos que acabam fazendo falta no final da prova para conseguir fazer a execução e a reestruturação, quer dizer, a revisão com calma, tá, pessoal? Uma pergunta prática para avaliar se a gente tá num perfeccionismo funcional ou disfuncional. Isso que eu tô pensando que tem que ser feito agora, melhora significativamente e verdadeiramente a minha nota ou é só insegurança de desempenho? Olha, isso às vezes já é um divisor de águas, tá? Façam uso dessa pergunta para conseguir ter mais assertividade naquilo que é para ser feito e naquilo que é dispensável de ser feito no momento da prova, tá, pessoal? Construção de respostas. Metodologia de novo, pessoal. As respostas e as sentenças demandam uma arquitetura, organização mental, hierarquia lógica, objetividade e fundamentação com base na lei, tá, pessoal? Precisa ter esses 4 elementos. Se não tiver um desses 4 elementos, a gente já pode correr risco de prejudicar a nossa nota, tá? Então, uma estratégia daqui a pouco, ou estratégias para vocês conseguirem dar conta desses 4 pontos, de novo, modelos mentais prévios internalizados. O que significa? Simulado feito, questões feitas antes da prova para treinar essa arquitetura, essa estrutura toda. No dia da prova, pelo amor de Deus, não é dia de improvisar, pessoal. Não improvisem. A gente executa o padrão treinado. Só que para executar o padrão treinado, ele tem que ter sido feito. Ele tem que ter sido treinado de fato, com ações, tá? Não só aqui na ideia, não só em pensamentos que, eu acho que eu tomo mais ou menos. Não tem achismo, tá, pessoal? Ou você toma X minutos ou você toma Y minutos. Isso você tem que saber no dia da prova para conseguir atender essa arquitetura, ter uma boa nota e conseguir manter também a sua performance, a sua regulação emocional ali em dia, tá, pessoal? Gerenciando os bloqueios mentais, quando dá os brancos, né? Então, se travar, dá uma paradinha. Respira fundo, se reorganiza, acessa as frases de ancoragem lá sobre o reconhecimento, admiração, merecimento, assim por diante. Reescreva a ideia que você estava tentando elaborar ali em pedacinhos mais fragmentados. E aí, quando você conseguiu ter essa clareza dos pedacinhos fragmentados, reelabore uma nova forma de expressar aquela ideia, tá? Às vezes a gente movimentar essa ideia para lá e para cá ajuda a gente a oxigenar ela, digamos assim, a respirar um pouquinho com ela e pode, consequentemente, gerar maior clareza, tá, pessoal? E agora, por fim, vamos falar um pouquinho sobre a integração entre identidade e performance, tá, pessoal? Em primeiro lugar, resultado não é identidade, tá, pessoal? São coisas extremamente diferentes. Quando a gente falou anteriormente sobre resultado, a gente retratou o resultado enquanto um episódio, tá? Algo circunstancial. E a identidade enquanto algo construído, tá, pessoal? Algo muito mais autêntico, algo muito mais passível de ser construído e reconstruído e reavaliado e assim por diante. Enquanto que o resultado, ele é taxativo. Ele é uma vez e é aquilo ali, tá? Ele pode ter um outro no futuro, mas vai ser mediante uma nova circunstância e uma nova tentativa.
Portanto, você que está nos assistindo aí, que está nos acompanhando até agora, representa muito mais que uma prova, que um resultado ou que uma chance, tá? Tenha sido ela aproveitada ou perdida, tá? O fato de vocês estarem até aqui comigo agora significa que vocês estão realmente aproveitando essa chance que vocês estão tendo de estarem mais preparados possíveis e de fazer sob as melhores condições possíveis esse concurso, tá, pessoal? Só que uma coisa que é muito, às vezes, dura de ser dita, mas necessária, porque é como a vida é, a gente precisa agir como alguém que está comprometido com o próprio projeto de vida. O que significa agir como alguém comprometido? Alguém compromissado, alguém responsável. Nós somos adultos. Não vai ter pai e mãe que vai vir nos dizer: ah, estuda agora, para de estudar agora, tem que ser assim, tem que ser assado, tá? Essa fase já passou. Agora, quem exerce esse papel somos nós mesmos sobre a nossa realidade, tá? Isso é autoria. Isso é a coisa mais linda que a gente pode fazer com a nossa própria vida. É tomar as rédeas dela e entender que os universos, os cenários que a gente vai viver no futuro são sim também de responsabilidade nossa, tá? E a gente precisa entender que é necessário agirmos com maturidade emocional, portanto. A maturidade emocional de um adulto, tá? Maturidade emocional não é inexistência de medo, de raiva, de ansiedade, nem nada. É a capacidade de a gente agir apesar dele e até mesmo junto dele, tá? É entender que nunca vamos ter controle absoluto sobre os contingentes, mas que uma regulação é sim possível, que nós somos capazes sim de tolerarmos e atravessarmos os imprevistos e os contingentes, tá? E que a vida, desempenho, performance, seja o que for, não é sobre perfeição, é sobre constância. Constância é composta por estratégia, por compromisso, por dedicação, tá, pessoal? E o que é a prova? A aprovação, considerando que é um evento, ela é resultado de uma construção, não só de um preparo intelectual, mas também de um preparo emocional. E esse preparo emocional que a gente dialogou hoje sobre nessa live, que a gente buscou construir, que vocês vão continuar construindo depois que vocês terminarem essa live e talvez pro resto da vida de vocês, é um processo permanente de construção, desconstrução, reconstrução e assim por diante, tá, pessoal? No dia da prova, vocês não precisam ser extraordinários, vocês precisam pegar toda a construção e colocar ela em jogo, tá? A gente tem que tentar ser estável e usufruir de todas as ferramentas que a gente construiu até aqui e que a gente guardou internamente. É estabilidade que aprova. Performance é estabilidade. Isso aprova, tá, pessoal? Não nenhuma outra fórmula mágica, tá? E aqui, para finalizar, pessoal, gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até agora, né? Espero que esse momento tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para mim. Para mim é sempre um prazer estar ocupando aqui esse espaço, porque é, de certa forma, também uma oportunidade de reconhecimento sobre a minha profissão e da importância, a relevância dela na trajetória de tantas pessoas que estão construindo novos sonhos, tá, pessoal? E confiem no processo de vocês. Cada um no seu tempo, tá, pessoal? Da sua forma. Confiem no processo que a aprovação virá, certo? Boa sorte, muito obrigado e até uma próxima.